Olá, boa noite. Mais um Artefato no ar e é sempre muito bom contar com a sua companhia. E no último domingo foi realizada aqui em Bauru a 8ª Parada da Diversidade, um evento que busca o combate ao preconceito e à discriminação. Um momento em que as pessoas puderam mostrar o orgulho de ser quem realmente são e a força que possuem para lutar contra a LGBTfobia. Hoje em dia, a pluralidade sexual ainda é um tabu para muitas pessoas e, em vários casos, a falta de informação gera diariamente inúmeros casos de preconceito, exclusão social e violência. Por isso, no programa de hoje, vamos refletir sobre o assunto. De onde vem o preconceito? Ele nasce no campo cultural? Como a mídia pode ajudar a desconstruir essas imagens? Além disso, você confere também a nossa agenda com alguns eventos que vão rolar durante a semana e também a nossa rodada de dicas culturais. Então agora eu vou aqui até os nossos convidados que já estão aqui conosco. Eu tenho um prazer em recebê-los. Quero agradecer inicialmente a presença de vocês. Então deixa eu apresentar, né, para o pessoal de casa conhecê-los. Eu estou aqui então com a Ana Carla Vieira, né, Ana, que é psicóloga, estuda também educação sexual. Então é um prazer recebê-la no programa. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. E o Heitor também Miranda, que além de psicólogo, analisa os comportamentos nas mídias sociais e é também membro do coletivo Prisma, que é o coletivo LGBT da Unesp. Obrigada pela sua presença, Eu que agradeço o convite. Imagina, é um prazer falar sobre esse assunto aqui com vocês. E lembrando que se você aí de casa tiver algum comentário, alguma pergunta para os nossos convidados, é só enviar através da página do Facebook no Artefato, que o endereço é facebook.com/programa Artefato. Então interaja com a gente, ainda mais que o programa é ao vivo, a gente quer sempre ter muitas participações. Bom, começando aqui o nosso programa hoje, gente, como eu disse agora há pouquinho aqui no início, apesar de existir grandes eventos para celebrar a diversidade, como a gente acabou de ver a Parada da Diversidade aqui em Bauru, que foi realizada agora no último domingo, a nossa sociedade ela ainda é muito carregada de preconceitos, que em muitos casos acabam gerando reações violentas. Eu queria saber de onde vem esse preconceito, né? Por que é tão difícil para as pessoas aceitarem as diferenças, né? Isso faz parte de uma construção social, cultural. De onde vem? Olha, Ju, assim, para a gente falar sobre preconceito, a gente precisa falar sobre normatização. O que é a normatização? Existe um conjunto de normas sociais, culturais, que divide em saudável, não saudável, bonito, não bonito, correto, não correto. E essas normas, elas são, como eu disse, sociais e culturais. Elas mudam de lugar para lugar e elas mudam ao longo do tempo. E de onde vêm essas normas, né? Bom, nós vivemos então numa sociedade ocidental capitalista, influenciada pela cultura patriarcal, etnocêntrica. Nós temos alguns valores religiosos muito fortes. Então, todas essas influências é que vão fazer parte de grupos de poderes e esses grupos de poderes vão colocar essas normas de forma, às vezes, muito nas entrelinhas, assim. Não são necessariamente normas colocadas, não, olha, façam isso, façam aquilo. Às vezes essa norma aparece na mídia, na capa da revista, né? Então, dando um exemplo, né? O que é colocado como desejável na nossa sociedade para a mulher. Então, é a mulher magra, a mulher jovem, a mulher cis, a mulher sem nenhuma deficiência, a mulher rica. Submissa. Submissa, exatamente. Então, esse é um exemplo de normatividade, um conjunto de normas esperado. E o que é esse preconceito? Esse preconceito é quando você pega essa norma, você compra essa norma e marginaliza quem não faz parte dela. Que é o que normalmente acontece, né? Eu acho que também tem a questão biológica, né? Porque a gente acha que porque eu nasci assim, todos os outros vão ter as mesmas reações ou percepções que as minhas, né? Agora, já que a gente tem esse panorama, né, de onde vem essa cultura do preconceito, o que a gente pode pensar assim, de artifícios para a gente tentar acabar com esse preconceito? Como que a gente pode desconstruir essa formação cultural que gera violência, que gera a marginalidade de milhares de pessoas, como você disse, né? Como que a gente pode consolidar a igualdade, que acho que é tão desejada, né, pela maioria da população? Sim. Existem muitas maneiras de resistência e de divulgação de ideias mais igualitárias, mais democráticas, né? Eu vou citar duas, assim, que eu penso que sejam muito importantes. A primeira é a educação sexual na escola, porque a escola ela tem um papel social de formação do cidadão.
e a sexualidade é um assunto que faz parte dessa formação de cidadão. A igualdade de gênero, tudo isso está envolvido. Então, a escola, como um espaço privilegiado, pode promover uma educação sexual mais emancipatória. E a família também é uma instituição que, assim, ela tem as suas crenças, os seus valores, e isso tudo deve ser respeitado. Mas isso não significa que não possa existir um diálogo, né? Então, por exemplo, na psicologia, a gente vê alguns atendimentos que dá para fazer com as famílias para discutir a questão da sexualidade dos adolescentes, das crianças, dos seus filhos, enfim. E esse diálogo flui muito bem, com troca de experiências. É lógico que nem sempre vai haver uma concordância, Sim. mas não é por isso que a gente não vai estabelecer essa relação. A Ana estava falando para a gente sobre a importância da informação, né? Então, aí a gente citou a importância da educação através da família, a informação através da educação, mas outras ferramentas culturais também podem ser utilizadas, né, Heitor? Sim. Eu concordo completamente com ela, né? A questão da família e da escola são fundamentais, mas a gente também pode pensar em ações como, por exemplo, a organização dos movimentos sociais. A internet tem propiciado, né, com que esses movimentos tenham voz e consigam se organizar e propor a discussão e a reflexão através dessas novas ferramentas digitais, que têm, de certa forma, democratizado a comunicação, né? Sim. Isso é bastante interessante, é um potencial muito grande para os movimentos sociais. Com certeza. As manifestações artísticas em geral, mídia, arte, música, isso também tem um potencial bastante forte, sim, né? porque contribui para que exista uma sensibilização, né? Igualmente importante como a informação, eu acho que é a sensibilização, é você conseguir olhar para o outro e conseguir não só se identificar com o problema do outro, que não necessariamente tem a ver com questões da sexualidade, né? Mas você conseguir olhar para o outro e reconhecer ele como um ser humano e como um ser humano diferente de você e que isso tá ok, né? Não tem um problema por ele ser diferente. Sim. Como a gente conversou agora há pouco com você, Ana, você citou sobre o papel da família, né? Quando o assunto é o combate ao preconceito. Eu queria, antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mostrar uma cena super sensível do seriado Sense8, que é produzido e exibido pela Netflix, que mostra um desabafo da personagem Nomi, que é transexual, e ela fala um pouco sobre as dificuldades da família. É um trechinho bem curtinho, só pra gente conferir. Roda aí. For a long time, I was afraid to be who I am because I was taught by my parents that there's something wrong with someone like me. Something offensive, something you would avoid, maybe even pity. Something that you could never love. Acho que é imprescindível, né, que os pais e mães colaborem para a educação sexual das crianças e adolescentes. Afinal, eles estão em fase de formação, de construção cultural, e principalmente as pessoas que estão nessa situação da personagem, por exemplo, que se enxergam diferente dessa normatização que é imposta culturalmente e ainda tem esses preconceitos vindos da própria família, né? Como fica a família nessa relação toda? A família ela é o nosso primeiro ponto de referência, né, no desenvolvimento. Então, quando você passa por uma situação desse tipo e você não tem nem na sua família, que é o ambiente onde, teoricamente, você consegue apoio e você tem aqueles que vão te escutar e te compreender e conversar com você, você está crescendo e você não tem isso, isso afeta muito, né, o seu próprio desenvolvimento e como você vai aprender a lidar com o outro e com as situações que você enfrenta na sua vida. Então, a família é muito importante nesse sentido, tanto do acolhimento como no primeiro ponto de referência, onde você vai buscar informações. Então, é muito importante que os pais conversem com seus filhos, tentem ensinar o respeito ao próximo, a diversidade e também questões de prevenção de DSTs, gravidez, abuso. É muito importante que os pais estejam sempre conversando com suas famílias, com suas crianças.
mas a gente não necessariamente tem essa segurança de ter esse tipo de conversa, né? Geralmente os pais, eles estão muito perdidos, porque é um tema que é muito tabu. Quando a gente fala que falta informação, né? Muitas vezes falta informação também para esses pais, né? Sim. Mas eu acho que o cuidado, acho que principal nesse caso é tomar cuidado para pelo menos não gerar o sentimento negativo de não aceitar, né? E que é o que gera violência, né? Acho que talvez seja um dos principais cuidados, né, a se ter. Isso, o que a gente vê muito também nessa questão, que nem a cena da Nomi. Muitas vezes as pessoas do movimento trans comentam que acontece um deslocamento desse apoio que era para vir da família e quando não vem para os movimentos sociais. Então, alguns movimentos que hoje estão se fortificando muito e com a internet isso foi muito facilitado, esse deslocamento do apoio da família para os amigos, para os movimentos sociais tem sido muito importante para empoderar mesmo essas pessoas, dar voz a elas e ajudá-las à reconstrução, né, da sua autoimagem. Então. No próximo bloco, a gente continua falando sobre esse tema que é tão importante para a gente discutir. Já já a gente volta. O Artefato está de volta e hoje estamos conversando sobre o preconceito, como ele está enraizado em nossa cultura. E a gente quer saber como que a gente pode desconstruí-lo. Para esse bate-papo esclarecedor, nós recebemos aqui os psicólogos Heitor Miranda e a Ana Carla Vieira. Eu queria falar um pouquinho também sobre a questão da educação, né? Já que a gente falou tanto da importância da informação, se o que falta é informação, pensando por esse lado, não seria importante então que a educação sexual fosse abordada dentro das escolas, a partir do ensino, da educação básica? Nossa, seria assim, essencial. O que a gente vê no Brasil houve um avanço ao longo dos últimos anos, tanto que a partir de 97, com os parâmetros curriculares nacionais, entrou a orientação sexual, que a gente chama de educação sexual, como um tema transversal a ser trabalhado. Ela é uma diretriz, é um norte para os professores seguirem. E o que a gente observa nas escolas, as pesquisas que a gente faz aqui na região, por exemplo? A educação sexual, ela pode ser feita basicamente de duas formas na escola, de forma formal ou informal. O que é a forma formal? Você faz um programa de educação sexual, faz um currículo, organiza essas intervenções. A informal é quando os alunos, por exemplo, fazem uma pergunta na sala de aula, quando eles comentam entre si alguns conteúdos. Então, é uma coisa não planejada. O que a gente observa? Essa educação informal, ela tem muito espaço na escola. Então, os alunos fazem uma pergunta, o professor responde, ele está educando, ele está informando alguma coisa para essa criança. Até mesmo quando ele não fala nada, ele está mostrando que a sexualidade é um tabu, ele também está educando de alguma maneira. Sim. Então, assim, o que a gente vê como ideal para a educação sexual na escola seria uma educação sexual para além dos aspectos biológicos, que isso a gente até vê em alguns níveis, assim, especialmente na aula de ciências, biologia, isso, né? A questão do sistema reprodutor, tem bastante espaço já na escola. Mas a gente precisava ir além, precisava discutir a questão de gênero urgentemente, a questão da diversidade como um todo, casamento, aborto, o ficar, questões da adolescência, dúvidas da adolescência, primeira vez. Essas coisas precisavam ter espaço, porque é isso que os alunos querem saber. É isso que vai influenciar nas práticas sexuais deles, assim. Mas esse é um ponto bastante delicado, né? Embora a educação sexual esteja nos parâmetros curriculares nacionais, ela não é, nem todas as escolas, nem todos os professores incluem isso nas suas aulas, né? Alguns planos municipais, nacionais estão considerando retirar a educação sexual na escola, então é meio que um regresso nesse movimento que a gente tem feito nos últimos anos, um ponto bastante delicado. Os professores estão despreparados, os pais estão despreparados para discutir isso. Aí não é à toa que a gente tem. O Brasil é um dos países que mais mata transexuais e travestis no mundo. Disparado, assim. Exato. O número de estupros, a violência contra a mulher, são números absurdos que, que deveriam estar sendo discutidos na escola, nas famílias, e não estão. E não dá um reflexo, Isso. Né? E não dá pra gente culpabilizar o professor, por exemplo, porque ele também não teve essa formação durante a universidade, enfim, os cursos que ele fez, né? E é difícil, assim, formação continuada, é difícil que aborde esse assunto de uma forma, assim, emancipatória. Então, precisava ser um movimento geral, não é uma culpa específica da escola ou do professor. Você a gente comentou anteriormente que você realiza algumas pesquisas, fez algumas pesquisas aqui em Bauru também. Você já consegue, com esse seu trabalho, Ana,
falar um pouco o que seria o ideal, assim, como é esse cenário hoje, até para a gente ter uma ideia aqui em Bauru? Então, a pesquisa que nós fizemos em 2012 e 2013, minha orientadora é a professora Ana Cláudia Bortolozzi Maia, do Departamento de Psicologia da Unesp, e a gente tentou investigar como é que é esse processo. Então, como eu comentei, ele é bastante informal. O ideal é que a sexualidade entrasse como um assunto formal, então que houvesse na escola um momento para falar sobre isso com os alunos, e é possível fazer isso desde pequeno. Dá para você começar a conversar com as crianças sobre sexualidade, por exemplo, abordando a questão de gênero. Dá para falar isso com crianças pequenas. E aí, aos poucos, conforme elas vão se desenvolvendo, você vai abordando assuntos mais complexos que elas possam compreender, entende? Então, assim, existem inúmeros artefatos que a gente pode usar nessa educação sexual. A mídia, por exemplo, é uma coisa incrível. A Marcela Pastana, que já participou também do programa, ela estudou o papel da mídia na construção, né, dessas identidades de gênero que a gente vê. Então, você pega uma revista, você leva para a escola e fala, olha, qual que é o papel da mulher nessa revista? Isso já dá assunto para 2, 3 aulas. Já dá para você fazer uma desconstrução muito interessante. Então, assim, não necessariamente nada tão complexo, mas coisas do cotidiano das crianças e dos adolescentes já podem puxar esse conteúdo. Com certeza. Você entrou num assunto que eu gostaria de falar um pouco mais agora, que é a questão da mídia, né? Acho que atualmente a gente até tem visto um maior número de produtos audiovisuais abordando o tema diversidade, a questão de gêneros, né? Que estão tendo uma repercussão muito positiva. Acho que até pela falta de produtos até então, né? Tipo, como o Orange is the New Black, o RuPaul, né? Que também é o reality que fez maior sucesso. Sense8, que a gente mostrou no primeiro bloco, Modern Family, a gente está vendo até aí algumas imagens. Queria até saber, Heitor, esse crescimento, ele vem acontecendo de fato? Está sentindo mesmo está rolando mesmo um maior aumento dessa visibilidade LGBT na mídia, né? Eu estou citando alguns seriados, mas no geral, no cinema, nas novelas. Está havendo uma evolução aí? Olha, eu sou otimista. Eu tenho reparado, sim, um crescente aumento, né, na produção audiovisual voltada para questões que tocam questões da comunidade LGBT. Eu acho que ainda falta bastante, mas você deu exemplos bem legais. O Sense8, por exemplo, que traz tanto um casal gay como um casal lésbico, onde uma mulher é uma mulher trans e a outra é uma mulher lésbica negra. E a trans, que aliás a atriz, ela é trans, sim, né? O que é muito importante também, né? Porque a gente está dando voz, por que não? Uma mulher trans interpretando uma mulher trans, né? Geralmente a gente vê, por exemplo, colocando atores fazendo esses papéis. E é muito legal isso, porque dá visibilidade, mostra que tem, sim, muito potencial, né? E essas séries estão trazendo novas formas das pessoas encararem essas questões. Geralmente você vê uma série tratar, por exemplo, tem um casal gay, ou um filme tem um casal lésbico. É difícil ter a diversidade sendo representada como um todo, que é o que a gente vê na vida real, né, na sociedade. Mas eu tenho sentido um avanço, sim, especialmente nos Estados Unidos, nessas questões. Sim, que eu acho que é o importante até para visibilidade, mas para que as pessoas se enxerguem, né? Acho que é o que você falou, as pessoas precisam dos exemplos para se reafirmarem, né? Eu queria comentar também, a gente falou sobre demos alguns desses exemplos, mas eles são exemplos todos internacionais, né? São produções do exterior. E aí, às vezes, a gente vê aqui no Brasil, quando uma novela resolve tocar no assunto, resolve mostrar um beijo entre 2 lésbicas, por exemplo, como o caso da Rede Globo com a novela Babilônia, né, que acabou de encerrar, as pessoas ainda ficam muito assustadas, muito incomodadas, aí gera aquele burburinho do boicote à novela, né? Você acredita que a produção nacional tem produtos que representam bem a comunidade LGBT? Dá para ser otimista? Só um comentário até pessoal. Apesar dos boicotes, a novela depois mostrou na primeira cena, né, o beijo, mas no final, apesar de toda a dificuldade, né, e toda a rejeição do público, voltou o assunto no final da novela, colocou mais 2 beijos ali. Acho que
eles estão tentando realmente ter uma postura diferente, parece. Eles estão tentando, né? Eu acredito que as novelas, especialmente, o conteúdo que geralmente é feito para a TV aberta, ele está longe de representar bem a diversidade. Mas a gente tem exemplos muito interessantes de produção, tanto no cinema como no mundo da música, sabe? Questões que estão relacionadas com a comunidade LGBT. No Brasil, teve um filme bastante famoso recentemente, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do diretor Daniel Ribeiro. Teve um filme também chamado Tatuagem, que é bem interessante e mexe bastante com essa questão da censura ao corpo e de como o corpo pode ser usado como instrumento político. A gente até está vendo algumas imagens do filme Tatuagem. A dica é muito boa, gente. Eu achei muito legal. O tempinho já está encerrando aqui, queria que a gente falasse um pouquinho, rapidamente, Heitor, que eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta que é muito presente em nossas vidas, que é a internet. Sim. E a partir dela a gente percebe uma onda muito forte de preconceitos, de violência verbal, que aí eu acho que as pessoas perdem um pouco medo de falar o que pensa, né? Porque está ali protegido da tela do computador, do celular. Mas acho que é importante que a gente entenda que isso não é culpa da ferramenta, né? É culpa das pessoas, né? Poderiam ser usadas de melhor maneira essas ferramentas? Sim. Não adianta muito a gente culpar a ferramenta, né? A gente tem que desviar o nosso olhar para a cultura onde essa ferramenta está inserida. Talvez seja muito mais produtivo se a gente fizer isso. Mas essas redes, de fato, elas deram voz para todos os tipos de pessoas. Então, não é como se agora as pessoas estivessem sentindo todo esse ódio, incentivando tanto ódio ao próximo, né? Mas agora elas têm um espaço e elas estão conseguindo ter voz e elas estão sendo escutadas, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, embora tenha uma onda de ódio, também, como eu disse, eu sou otimista, eu vejo o outro lado, uma onda de amor, né? Sim. Que você vê depoimentos muito bonitos nas redes sociais. Você vê, hoje, por exemplo, você tem o YouTube, você pode ter um documentário feito aqui pelos alunos de jornalismo de Bauru, chama T, representando um pouco da letra T, né, do LGBT, e que foi compartilhado por essas redes. Então, as pessoas têm usado isso também para disseminar reflexão e pensamento crítico. Então, tem os dois lados, né? Com certeza. Bom, agora o Artefato vai para mais um rápido intervalo e na volta você confere a agenda cultural e a rodada de dicas. Até já! O Artefato está de volta e é hora de conferir alguns eventos culturais que rolam esta semana na cidade. No próximo dia 4, rola no Sesc o projeto Boteco de Sexta. Quem se apresenta essa semana é o Kleber Rangel, conhecido também como Carrapicho, o Fabiano Marquezine e, como convidado da noite, o Eduardo Guarnetti. O trio fará apresentações musicais que vão do choro ao jazz, trazendo instrumentos como o bandolim, o violão e o trombone para compor esse som tão bacana. Então a gente vai conferir um trecho da participação do músico Carrapicho no Programação em Prosa aqui da TV Unesp. Pode soltar. Né? Imagina o trio todo junto. Então, o show do Kleber Rangel, o Carrapicho, acompanhado do Fabiano Marquezine e o Eduardo Guarnetti, será nesta sexta-feira, às 8 da noite, na área de convivência do Sesc. E a entrada é gratuita. E lembrando aí que dia 7 é feriado, né? Coisa boa. O Sesc preparou uma atração super bacana para quem curte reggae. Quem se apresenta em Bauru na próxima segunda é a banda Cidade Verde Sounds. O grupo se destaca no cenário do reggae brasileiro e se formou em 2005 lá no Paraná. Eles mesclam o reggae, o dub e o rap de uma forma bem autêntica. A gente vai conferir um pouquinho desse trabalho também. Pode soltar. Tudo isso eu agradeço a Jah que te trouxe pra mostrar que existe, eu sei. Amor em algum lugar que eu já pisei. E é raro encontrar, cê me entende, eu sei. Quando acontece é pra durar a vida inteira. Não dá pra te esquecer, girl. Eu viro o mundo e volto sempre em você. E eu não sei o que vai ser, girl. Dentro de mim o que passou não...
Se você curtiu aí o som, essa vibe, é um bom programa para o feriado de segunda. O show do Cidade Verde Sound será no Sesc, dia 7 de setembro, às 4 da tarde, e a entrada também é de graça. Vou dizer para você que o fim de semana está recheado de atrações, viu? Sábado vai ter Festival de Xadrez no Sesc, continua rolando também as apresentações musicais e exposições do projeto Estação das Artes, lá na antiga estação ferroviária, ou seja, vale a pena dar uma conferida, dar um rolezinho aí pela cidade nesse fim de semana de feriado. E eu agora volto aqui com os nossos convidados para nossa rodada de dicas culturais. Então, começando aqui as nossas dicas, começando com você, então eu queria saber o que é que você trouxe de dica cultural pra gente. A indicação de hoje é um filme chamado Mamãe e os Meninos, uma comédia francesa, que trabalha bem essa questão da sexualidade, como que ela é construída socialmente, como que ela é fluida. Legal que a gente está até vendo aí uns trechinhos do filme. Eu fiquei bem curiosa, não conheci o trabalho desse diretor, não. Fiquei com vontade de assistir. É muito bom, vale a pena. Muito bacana. Dans ma nouvelle pension, Cette pension était merveilleuse. Et puis c'est là que j'ai rencontré Jeremy. Ça chante, ma petite pupute. A sua dica agora é um livro, né, Ana? Deixa eu pegar seu livro aqui, que eu havia escondido. Vamos lá. Bom, o primeiro livro é o livro da família, do Todd Parr. Ele é de uma coleção muito interessante, que tenta trabalhar a diversidade. Dá para usar com crianças bem pequenas, ele é um livro simples. E a ideia é mostrar os diversos tipos de família e o quanto isso é natural. E o outro é o Ceci Tem Pipi, que é bem bonitinho, também é de uma coleção da Ceci. E ela trabalha a questão de gênero e fantasias que as crianças têm sobre sexualidade. Também dá para trabalhar com crianças de qualquer idade e tem preços bem acessíveis, assim, na internet. É ótimo. Que legal, gente. Quero agradecer muito a presença de vocês. Acho que esse é um assunto importante da gente comentar. E eu quero parabenizá-los pelo trabalho de vocês, que vocês continuem disseminando aí o conhecimento de vocês por aí. Obrigada, viu? Bom, lembrando vocês de casa que semana que vem tem mais Artefato e eu espero você. Tchau, tchau. No law's gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up.